Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João capítulo 9, versículos de 13 a 34, os fariseus investigam a cura. Nós vimos no vídeo anterior que Jesus curou um cego de nascença. Os discípulos perguntam por que ele está cego, quem pecou, os pais dele ou ele? E Jesus diz que ninguém, né? Que aquele homem nasceu cego para a honra e glória do nome do Senhor. Então, aquele homem foi curado, a notícia se espalhou, e aí a continuação da história está aqui no versículo 13. Vamos lá. Levaram aos fariseus o homem que fora cego, ou seja, aquele homem que Jesus curou foi levado para os fariseus, os líderes religiosos. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. O texto fala que Jesus cuspiu na terra, com a saliva dele ele fez lama, passou a lama no olho desse homem e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Então aqui, qual vai ser a desculpa para perseguir Jesus? Que ele fez essa terra, que ele fez o barro num sábado, que é um dia que não podia trabalhar. Então, esse vai ser o argumento deles para ir contra esse milagre que Jesus fez. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei. Agora vejo. Simples assim. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha isso aqui. Vamos ver qual é o peso da balança desse homem que está dizendo isso aqui, né? Esses homens. Ele fez um cego de nascença enxergar. Mas aí eles dizem que ele não é de Deus porque ele não guardou o sábado. Vamos colocar na balança o peso do milagre que ele executou versus a questão dele não respeitar o sábado. Se você fosse esse homem aqui, cego a vida toda, e aí aparece alguém para te curar, para trazer o seu milagre num sábado, você diria, não, hoje não, porque sábado não pode, volta amanhã. Né? Não faz o menor sentido. Mas eles vão se apegar a isso aqui para perseguir Jesus. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? É o que eu tô falando. Se ele não é de Deus, como que ele faz um cego voltar a enxergar? E houve divisão entre eles. Olha que interessante, o texto está dizendo que entre os próprios fariseus começou a ter divisão. Então, alguns começaram a crer em Jesus. Uns queriam matá-lo e outros começaram a falar, peraí, tudo que esse homem faz, ele só pode ser de Deus. Então, ali entre eles começa a existir divisão. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. Então, assim, qual que é a sua opinião? O que você diz? Ele é de Deus ou ele não é? E o homem respondeu, ele é um profeta. Ou seja, ele está dizendo que ele é de Deus. Afirmar que Jesus era o Messias era algo já para quem tinha uma compreensão espiritual muito, muito forte. Mas ele está dizendo, ele é um profeta, ele é um homem do Senhor. Quem recebeu a cura está garantindo. E quando a gente recebe algo do céu, anota isso. Quando a gente recebe algo do céu, a gente sabe exatamente quem foi que nos deu. Quando você recebe uma palavra, quando você recebe uma profecia, quando Deus fala com você, não tem dúvida. Né? Às vezes a pessoa fala, fiquei na dúvida se era de Deus. Quando é a voz de Deus, quando é Deus quem faz, não restam dúvida pra gente. E é isso que esse homem tá falando. Ele é um profeta, isso eu tenho certeza absoluta, porque eu sei o tamanho da graça que me alcançou, né? Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Ou seja, eles queriam provas de que aquele homem era cego mesmo. Eles estavam achando que ele estava mentindo, né? Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Aí foram questionar os pais. Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos.
Então, a gente prova, ele nasceu cego mesmo, ele é nosso filho. Agora, quem curou ele, não sabemos. Perguntem a ele. Olha os pais. Idade ele tem, falará por si mesmo. Ou seja, ele é adulto, ele responde por si. Perguntem a ele que ele vai dizer para vocês quem foi que o curou. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ou seja, eles jogaram de volta a bola para o filho para não se comprometerem, porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. O texto trazer essa informação aqui nos faz entender, o texto não afirma, mas que os pais também creram que Jesus era o Messias, né? Eles viram o milagre. Quem mais acompanhou a vida, a história do filho do que eles, né? E aí eles entenderam que Jesus era, sim, um profeta, um homem do Senhor e talvez o Messias, mas eles se omitiram aqui diante dos fariseus para fugir da punição. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, falando de Jesus, né? Sabemos que Jesus é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui pode dizer que um dia era cego, mas agora vê? Quando Jesus nos alcança, essa é a sensação, essa é a experiência que a gente tem. Olha só a insistência, vamos lá. Até eu fico irritado de ler esse texto, imagina o ex-cego. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? De novo, pela 1000ª vez. Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aí aquele já foi irônico. Que você já explicou 500 vezes, a pessoa não acredita e ela continua insistindo e perguntando. Aí aquele se irritou, falou... Aí ele foi irônico, né? Porque vocês estão querendo seguir Jesus? Porque vocês estão perguntando tanto dele que eu tô achando que é isso. Então eles o insultaram, aí ficaram ofendidos, né? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Olha como eles são bons. Né? A arrogância. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde vem. Olha aqui, eles mostrando que eles são superiores, porque eles seguem outro profeta, né? A arrogância faz de nós cegos. A arrogância não nos permite enxergar aquilo que Deus está fazendo. A arrogância faz com que a gente coloque Deus numa caixinha. E a gente acha, quando nós estamos cheios de soberba, que a gente pode dizer como Deus deve agir. A gente, quando está cheio de si, a gente acha que sabe tanto sobre Deus que a gente sabe exatamente como ele pode e não pode agir. A gente quer questionar a justiça de Deus, né? Você vê alguma coisa e fala: olha, como que Deus permite isso? Deus não está vendo, então a gente se acha mais justo que Deus. É o que esses homens estão fazendo aqui. Estão tão cheios de si que eles acham que entendem mais de Deus do que o próprio Deus. Eu vi a Helena Tanuri falando esses dias que ela viu que tem um curso, acho que é pós-graduação em divindade. Aí ela começou a rir, ela falou: gente, olha o nível de arrogância, eu sou pós-graduada em Deus. É por aí. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Vocês não têm ideia de onde ele vem, quem ele é, e ainda assim ele faz grandes sinais e maravilhas. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Olha isso aqui, o cego, o ex-cego, vai começar a pregar para os fariseus. E o que ele está dizendo? Vocês não sabem de onde ele vem, mas ele operou milagres. Deus não ouve pecadores, mas ouve este homem, ou seja, ele não é pecador. Então o que vocês estão argumentando não faz sentido. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos, ou seja, isso nunca aconteceu antes. Jesus fez algo inédito. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma.
Agora, o ex-cego, a pessoa que passou a vida pedindo esmola, está ensinando os fariseus. Está pregando para os fariseus. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Por quê? Naquele tempo, entendia-se que doença era castigo. Então, doença sempre era consequência de pecado. Por isso, os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego, os pais ou ele? Porque só existia um motivo para a pessoa ter doença: ser pecadora. Então, por isso que eles falam aqui que ele nasceu cheio de pecado, porque ele já nasceu cego. Ou seja, socialmente ele já era amaldiçoado desde o ventre. Essa era a concepção, a cultura da época. Então, você imagina esse homem cego, ou seja, socialmente excluído desde que nasceu, que passou a vida pedindo esmola. Então, provavelmente, ele não tinha estudo, não tinha conhecimento. Agora aqui ele está contestando os chefes da lei, as pessoas que dedicaram a vida a estudar, rebatendo com os próprios ensinamentos deles e dizendo: Jesus é filho de Deus, Jesus é um homem de Deus, ele opera milagres que nunca ninguém operou. Esse discernimento, gente, é o Espírito Santo que nos dá, é Deus que nos dá esse discernimento. Depois que ele teve os olhos abertos, viu Jesus, foi curado, ele teve uma experiência com o Senhor, ele foi para Jesus, ele creu. A partir do momento que a gente crê, Deus nos dá sabedoria. Então esse texto aqui me ensina muito sobre a gente não ficar apegado a cargos, a estudo, a faculdade. Claro que se você tem a oportunidade de estudar, é muito bom. Se você tem a oportunidade de estudar a Bíblia, se você tem vontade de estudar teologia, vá em frente, faça isso. Mas isso não é um fator determinante para que você conheça a Deus. Ele fala que Deus não ouve pecadores. Então, se você quiser ter intimidade com Deus, ouvir a Deus, Ele vai estar disponível para você. Aqui na simplicidade, na ignorância desse homem, a gente vê que Deus abre os nossos olhos para compreender aquilo que vem do céu. Você não precisa ter diploma, mestrado, pós-graduação. Se você tiver oportunidade, ótimo, melhor para você. Mas não é isso que determina o quanto uma pessoa conhece a Deus. O que determina o quanto uma pessoa conhece a Deus é o quanto o coração dela está quebrantado, o quanto ela tem humildade de reconhecer aquilo que Deus já fez para a vida dela. O que ele disse? Eu sei que era cego. Deixa eu voltar lá, peraí. Eu sei que era cego, agora vejo. Então, o que eu sei sobre Jesus? De onde ele me tirou? Eu sei que eu estava nessa situação, ele estendeu a mão e me arrancou dessa situação. Ele me trouxe do ponto A para o ponto B. Foi ele, não foram homens, não foi gente inteligente, não foi cultura. O Senhor me alcançou, disso eu sei. A partir daí, o Senhor faz na sua vida. Não sinta-se intimidado por causa de pessoas que têm mais conhecimento, que estudaram mais, que têm mais tempo de estrada, né? Às vezes você é novo convertido, Deus está te chamando para alguma coisa, você fala: não, mas tem tanta gente aí com 40, 50 anos de estrada. Não estou desmerecendo isso, mas isso não é prova de que a pessoa tem vida com Deus. Esses fariseus aqui dedicaram a vida a estudar a palavra do Senhor e eles não conheciam a Deus. Então, se você tem um chamado, se você sente algo do Senhor, se você recebeu, tem intimidade com Cristo, você está apto para contar esse testemunho aqui e abençoar muitas vidas. Se um dia você foi cego, agora você vê. Se um dia você estava na lama, Jesus te tirou de lá, você já é apto para proclamar o Evangelho. Que Deus te abençoe.